Eu quero reservar um momento especial aqui para elogiar a direção do Internacional. E é exatamente por isso que eu estou fazendo isso. Talvez eu seja o cara mais crítico a essa atual gestão por todos os erros que foram cometidos. E eu quero dedicar um momento especial para elogiar. Eu quero falar sobre o processo de contratações do Internacional neste ano e o quanto está fazendo a diferença. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. O que efetivamente é mérito da direção, né? O que é mérito? O que a direção descobriu? O que a direção foi competente ao contratar, com todos nós sabendo que era bom. O que errou no processo de contratações? Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Vamos lá, as contratações estão fazendo a diferença. A direção do Internacional foi muito bem mesmo nesse processo de contratações. Não há clube que tenha se aproveitado melhor, né? É difícil falar se aproveitado da guerra, né? Mas enfim, essa instabilidade política que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia proporcionou, digamos assim, ao Internacional fazer um movimento que foi melhor que qualquer outro clube brasileiro tenha feito. O Internacional nesse movimento, e aí nós vamos começar a citar as contratações que foram feitas. O Inter, não vou citar em ordem cronológica, até porque eu não anotei nada e eu estou lembrando aqui. O Vitão nós sabíamos que era um bom zagueiro. O Vitão surgiu no Palmeiras muito cedo, não tinha lugar no Palmeiras, que tem um monte de jogador, e saiu. Nós sabíamos que era bom jogador, né? Mas mérito da direção que conseguiu efetivar a contratação. Por um empréstimo de 3 meses, a direção vislumbrou que essa guerra não ia terminar assim, e agora está se estendendo por bem mais tempo esse empréstimo do Vitão Internacional. Um belo zagueiro, hoje é titular do Internacional. Nós estamos discutindo, vai voltar ao mercado, vai ficar Moledo e tal. O Vitão não sai. O Vitão é zagueiro titular do Inter. Muito bem. O Gabriel. O Inter contratou vários volantes. Eu não vou falar... O Lisiero e o Bruno Gomes foram um exagero, eu considero. Não precisava tanto. Mas o Gabriel é titular do Inter hoje da primeira função. Então é uma boa contratação. Mesmo que, eu acho o Johnny melhor, achava o Dourado melhor. O Gabriel é titular, o Mano confia nele, teceu vários elogios. Então foi uma boa contratação também. O Alan Patrick, todos nós sabíamos que era um grande jogador, né? Mas a direção conseguiu efetivar a contratação, foi uma contratação cara, mas é uma contratação que faz a diferença. Então também é uma boa contratação. Então até agora nós temos isso, né? Já valeria o elogio. Mas aí nós temos que citar outros jogadores. Nós temos que citar jogadores que nós não sabíamos que faria diferença. E a direção soube ver. O Depena, tá bem, foi indicação do Medina. Mas a direção acreditou, contratou, e o Depena hoje é o mais... Olha, vou dizer para vocês, talvez ele não seja o melhor jogador do Internacional, mas ele é o mais importante jogador do time do Inter por tudo que taticamente ele desempenha pelo lado esquerdo do campo. Então o Depena é um achado e a direção tem todo o mérito nisso. O Pedro Henrique, que tem entrado. O Pedro Henrique é um jogador que tem no seu currículo, ele não é mais um guri, e ele tem no seu currículo clubes médios e pequenos da Europa. É uma contratação para torcer o nariz quando é feita. E tá aí o Pedro Henrique. Que jogador interessante. Então, muito mérito nessa contratação. Quando eu falo direção do Internacional, eu envolvo aí o Capa do Inter também, que provavelmente tenha participado na indicação. Mas também a direção que conseguiu formular, né, a contratação. O Wanderson. O Wanderson viralizou o baldaço desconfiado dessa contratação porque ela foi muito cara. E foi cara. Só que ela se paga. Com que esse cara joga se paga. Então o meu nariz que desentorte, que volte ao normal e que eu elogie aqui essa grande contratação de um jogador diferente. Quando eu falo do Wanderson e do Pedro Henrique, eu tô falando de uma coisa que o Inter não tem há muito tempo, que é driblador, cara. Driblador. Jogador que dribla. Isso é fundamental. E esses dois jogadores têm essa característica. Então mesmo que esta tenha custado mais caro, uma puta contratação. O alemão não é solução, mas o alemão hoje é titular do Internacional e não custou nada. O alemão ganha 30 mil por mês, agora aumentaram o salário dele um pouco. O alemão é uma aposta que está valendo muito a pena pela relação custo-benefício, né? Então, mais uma puta de uma ideia. O Bustos, nós sabíamos que era um grande lateral, mas o Inter estava devendo para o Independiente lá, conseguiu formular uma maneira de trazer. Mérito. O René estava jogado às traças no Flamengo. A torcida do Flamengo tirou sarro da nossa cara quando nós contratamos o René. A direção acreditou nele, eu também acreditei. Tá aí o René, titular do Internacional. Vocês estão entendendo quanta coisa boa foi feita? Então assim, nós estamos diante da mais competente janela de transferências do Internacional de muito tempo.
Então, parabéns à direção do Internacional. O Baldassi, que é um crítico à direção do Internacional, está aqui fazendo um elogio a esse processo de contratações. Tá bom? Beijo para vocês.